Foi no PlayStation 2 que podemos ver o que os desenvolvedores poderiam fazer com hardware melhor nas suas mãos. Games que no PlayStation 1, mesmo com gráficos mais simples vendo hoje em dia, eram quase a vida real naquela época, e que no PlayStation 2 ficaram ainda mais bonitos e definidos. No PlayStation 3 então, o salto foi ainda maior. Agora tínhamos jogos ainda mais gigantescos, com mapas enormes e bem mais cinematográficos, o que levou a um hype enorme para a próxima geração e ver o que teríamos de melhor no PlayStation 4. Eu sou o Samurai e no vídeo de hoje vamos descobrir quais são os jogos mais bonitos que foram lançados para o PlayStation 4. Aqui é somente a elite dos games, que até parecem a vida real. Então já deixa o seu like para dar aquela moral e bora lá descobrir que jogos são esses. Lembro bem de no início da geração, lá em 2013, termos praticamente jogos cross-gen, né, para jogar. Eram games que saíam tanto para a nova quanto para a velha geração. Como por exemplo, Assassin's Creed 4 Black Flag, que saiu tanto para o PlayStation 4 quanto para o PlayStation 3. E que por mais que exigisse bastante do PlayStation 3, ainda era um game que aquele console rodava numa boa. Então não era um jogo que iria mostrar todo o poder do PlayStation 4. Então no ano de estreia do PlayStation 3 não tivemos jogos que se destacaram tanto assim, e no ano seguinte, em 2014, tivemos um ano ainda mais sabático, com jogos sem muito destaque e que a gente olhava e pensava que acho que isso rodava em um PlayStation 3, hein? Era só diminuir mais os gráficos. Agora, em 2015, a história já foi um pouco diferente, com games estrondosos de bons e muito maiores que o PlayStation 3 simplesmente não iria aguentar rodar. E quando se fala em gráficos, The Order 1886 foi um dos primeiros jogos a mostrar o real poder do PlayStation 4 com gráficos absurdos. Esse game combina elementos de ficção científica e fantasia, apresentando uma sociedade secreta de cavaleiros que protege a humanidade de criaturas sobrenaturais. O maior destaque de The Order é sem dúvidas os seus gráficos de ponta e seu teor cinematográfico. Os ambientes são ricos em detalhes e repletos de elementos que transmitem a sensação de uma época passada. A ambientação de Londres na era vitoriana é belíssima, com ruas decadentes, becos sombrios e catedrais misteriosas. Os modelos dos personagens, junto às expressões faciais realistas e animações fluidas, trazia vida aos personagens, tanto aliados quanto os inimigos. Esses fatores, combinados ao estilo de arte gótico desse game, às vezes até dava a impressão que estávamos jogando um filme. E mesmo parecendo que esse poderia ser um jogo excepcional, não foi bem assim, já que The Order foi um jogo que não atendeu bem às expectativas do grande público. Muito disso devido a ele ser um game muito curto, entre 5 a 7 horas você já zerava, e a campanha também não empolgava tanto assim. Na verdade, esse game não conseguia maestria em nenhum dos seus outros quesitos, como história e gameplay, quanto conseguia nos seus gráficos. A impressão que ficou era que esse game foi feito com o único propósito de deixar o jogador de queixo caído com seus gráficos super realistas, esquecendo de outros fatores que também importavam bastante. Mas não podemos negar, o trabalho que foi feito em The Order era excepcional, com uma estética visualmente atraente que combinava perfeitamente com a ambientação desse game. Um dos jogos de corridas mais injustiçados do PlayStation 4. Drive Club foi lançado em 2014 como exclusivo de Play 4 e até hoje tem gente que lamenta o trágico destino que esse game teve. O principal foco de Drive Club era oferecer uma experiência de corrida realista, com foco em corridas em equipe e competições online nos seus variados modos de jogo. Tínhamos corridas em circuitos fechados, corridas urbanas e corridas com estradas sinuosas em montanhas. E para competir, os jogadores poderiam escolher entre uma seleção de carros de alta performance de marcas famosas, como Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, entre outros. E apesar de não ter tantos carros assim como um Forza da vida, ainda assim tinha um cuidado excepcional em cada um deles, com foco em supercarros, e tinha até mesmo motos. Esse jogo foi muito reconhecido por seus visuais impressionantes, que mostram detalhes realistas dos carros e ambientes deslumbrantes.
antes. Os efeitos de iluminação, clima dinâmico e partículas adicionavam profundidade e imersão à experiência do jogador. Jogar Drive Club na chuva era algo de se tirar o fôlego de tão bonito que era. A questão é que esse game teve seu lançamento muito conturbado, com diversos problemas no multiplayer e poucas coisas para se fazer no single player. Quem jogou no lançamento se decepcionou bastante porque não funcionava direito. Os servidores caíam muito e era bem chato de se jogar por conta disso. E mesmo ele tendo um conteúdo adicional lançado após o lançamento inicial, incluindo pacotes de expansão e atualizações gratuitas que adicionavam novos carros, pistas e recursos ao game, ainda assim não foi o suficiente e a desenvolvedora desse game foi fechada pela Sony ainda em 2016, fechando os servidores e retirando o game das lojas, encerrando de vez a vida útil de Drive Club. Apesar de ser considerado até uma grande decepção dessa geração pelo seu lançamento muito problemático, Drive Club ainda ficou marcado pelas pessoas que jogaram online e se divertiram bastante, e também por ter um dos melhores gráficos do PlayStation 4. Polêmicas à parte, deixando de lado toda essa questão política e do rumo que o enredo acabou levando, que não agradou todo mundo, não dá pra negar que The Last of Us Parte 2 conseguiu usar ao máximo todo o poder gráfico do PlayStation 4. O primeiro game lá de 2013 já tinha sido um marco na indústria por ser um dos melhores jogos daquela geração, com muitos dizendo até que o PlayStation 3 não suportaria um game tão grande como aquele. Mas os desenvolvedores deram o seu jeito e entregaram um dos jogos mais bonitos do PlayStation 3. A sua continuação chegou então em 2020, novamente como exclusivo de Play 4, e conseguiu ir ainda mais além, com um game ainda mais impressionante, principalmente pela sua violência gráfica, com os rostos dilacerados, partes do corpo quebradas e perfuradas, palavrões e sangue pra tudo quanto é lado. Esse é o jogo mais brutal já feito pela Naughty Dog e não podia ser diferente, já que ele se trata de uma história de vingança. Além disso, o mundo de The Last of Us Parte 2 não é apenas mais bonito, mas também estava mais vivo do que nunca. A grama reage aos movimentos do personagem, paredes podem ser destruídas por alguns tipos de inimigos e cada canto pode esconder o item ou uma nova história para se descobrir. Os ambientes desse game são meticulosamente projetados e repletos de detalhes, seja explorando uma cidade devastada pela natureza, atravessando áreas urbanas pós-apocalípticas ou vagando por cenários naturais deslumbrantes. Tudo é muito bem feito e caprichado. The Last of Us Parte 2 ficou marcado não só pelas suas polêmicas, mas também por ser um jogão e um dos mais bonitos do PlayStation 4. Olha, na primeira vez que eu vi o game Metro Exodus, eu quase fiquei maluco. Nossa senhora, que jogo lindo era aquele. Acho que foi um dos poucos jogos da geração que, se me dissessem que era um jogo de PlayStation 5, eu realmente acreditaria. Esse é um jogo de sobrevivência com elementos de terror que coloca o jogador na missão de lidar com as consequências de uma terrível guerra nuclear, se passando em um mundo pós-apocalíptico na Rússia, onde os sobreviventes se refugiam nas redes de metrôs subterrâneos de Moscou. A equipe de desenvolvimento desse game fez um trabalho primoroso ao criar um game pós-apocalíptico detalhado e visualmente muito bonito. Os gráficos são altamente realistas, com paisagens desoladas, ambientes urbanos decadentes e áreas naturais tomadas por criaturas exóticas. Além disso, os efeitos climáticos e de iluminação são outro destaque. Aqui temos raios de sol filtrados pelas árvores, as sombras projetadas em ambientes fechados e condições climáticas variadas, como tempestade de neve e chuva intensa, tudo contribuindo para a sensação de imersão daquele mundo pós-apocalíptico. Metro Exodus é com certeza um dos jogos mais realistas da geração do PlayStation 4. A coisa mais linda desse vídeo seria você deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar esse nobre rapaz a conseguir finalmente chegar aos 10k. Essa é a nossa meta para esse ano e você faz toda a diferença se inscrevendo no canal. Muito obrigado a todos que ajudaram. Resident Evil 7 foi um marco para a franquia Resident
Evil, não só por trazer diversas novidades para a saga, como uma perspectiva em primeira pessoa e um novo protagonista, mas também por ser um grande respiro e oferecer uma experiência muito mais aterrorizante do que víamos vendo nos jogos da saga. Nesse game tomamos o controle de Ethan Winters, um cidadão comum que, em busca de sua esposa desaparecida, se depara com uma família de maníacos que vão caçá-lo a todo custo. A ambientação desse game é realmente muito boa, retratando uma mansão abandonada e sombria no sul dos Estados Unidos, adicionando elementos de decadência e deterioração em muitos pontos, que criam uma atmosfera opressora e perturbadora. A Capcom usou o motor gráfico RE Engine para criar visuais realistas e detalhados. O jogo foi projetado para tirar proveito de todo o poder do PlayStation 4, desde os ambientes sombrios e decadentes da mansão da família Baker até os elementos grotescos e repugnantes, que temos uma experiência visualmente tenebrosa de impressionante. E olha que esse jogo não é só visualmente chamativo, mas o som também desempenhou um papel muito importante na jogatina. Capcom utilizou técnicas de áudio avançadas para criar sons que aumentam a tensão e a imersão, desde o som dos passos ecoando nos corredores vazios até os sussurros sinistros dos inimigos. Os efeitos sonoros foram projetados para proporcionar uma experiência mais assustadora. Eu considero esse game aqui o mais bonito e mais caprichado dessa saga para o PlayStation 4. Tiro o chapéu para todo o trabalho feito, que trouxe de volta elementos que tinham se perdido com o tempo nessa saga, como uma atenção maior aos efeitos sonoros, que você pode achar que não muda tanto assim, mas que para um game de terror faz toda a diferença e dá até calafrios quando a gente joga, provando que menos é mais. Tivemos um game que os cenários não são enormes, mas que são muito bem projetados e ricos em detalhes, que não temos dezenas de inimigos na tela, mas os que temos são muito ameaçadores, principalmente os chefes. E realmente era um game em menor escala, mas a atenção aos detalhes é muitas vezes o que marca de verdade o jogador. Não dá pra fazer um vídeo com os jogos mais realistas de PS4 e não colocar Red Dead Redemption 2 nele. Um dos melhores jogos da geração, também tem um dos melhores gráficos, não só da geração, mas de toda a indústria. É de impressionar tamanha beleza e realismo, dado o tamanho desse game, que é enorme, e ainda rodando em um console de 2013. Um jogo com mundo aberto riquíssimo, com um mapa enorme e cheio de coisas para o jogador fazer e descobrir. Temos campos abertos, regiões de matas densas, margens de rios, áreas montanhosas, pântanos, lagos e muito mais. Tudo isso com um grande nível de capricho e bem feito. Não é raro parar o que a gente estava fazendo só para admirar um pouco a paisagem e relaxar um pouco a mente, pensando, nossa, que jogo bonito. Red Dead 2 foi lançado em 2018 e imediatamente impressionou todo mundo pelo seu mundo aberto altamente vivo, orgânico e imersivo, com infinitas possibilidades de missões, várias quests secundárias, eventos aleatórios e atividade no acampamento e nas cidades. Esse é um jogo enorme que carrega todo o esforço de anos de desenvolvimento para entregar um game que toca o jogador até nos seus mínimos detalhes. E olha que aqui temos muitos, viu? Por exemplo, os animais se decompõem com o tempo e o jogador pode ver todo esse processo. Podemos ver vestígios de sangue e neve que ficam nas roupas. E se você for para uma barraca de outra pessoa e ficar lá paradão em pé, ela simplesmente vai te expulsar de lá. Sai daqui, seu cachorro! E tem um monte, mas é um monte de outras coisas mesmo, que levam o jogador direto para aquele mundo e fazem desse um dos jogos mais imersivos da história. E você, já jogou algum desses jogos? Comente aí a sua opinião e qual é o jogo que você considera o mais bonito do PlayStation 4. Já aproveita também para ver o vídeo com os melhores jogos do PlayStation 4 para você ter mais ideias ainda do que jogar. Tamo aí na atividade, até o próximo vídeo, valeu!